Olá, que alegria ter você aqui para a gente mergulhar juntos na Palavra de Deus. Hoje vamos explorar uma das histórias mais fantásticas da Bíblia, a queda de Jericó. E mais importante, vamos descobrir o que ela revela sobre o plano de Deus para a nossa vida. A gente começa com essa verdade poderosa do catecismo. O Espírito Santo não é uma ideia distante, sabe? Ele é a alma da igreja. E o mais incrível é que aquilo que ele faz na igreja inteira, ele quer fazer em cada um de nós. E olha, no dia 105, as leituras se conectam de um jeito impressionante. A gente vai ver como Josué conquistou Jericó de uma forma que desafia qualquer lógica humana. Vamos ouvir o Salmo 107, cantando a vitória antes mesmo dela acontecer. E para fechar, Paulo nos dá uma síntese incrível da vida cristã. Vigiar, orar, ser grato e o mais importante, não apagar a chama do Espírito. Você já parou para pensar como uma cidade super fortificada como Jericó caiu daquele jeito? Ou como é possível louvar a Deus no meio da incerteza antes de ver a vitória? Se essas perguntas já passaram pela sua cabeça, essa nossa análise de hoje é para você. Vamos juntos buscar as respostas em Josué 4-6, no Salmo 107, em 1 Tessalonicenses 5 e no Catecismo. Então, para a gente entender de verdade a história de Jericó e as lições de Paulo, a gente precisa começar pelo fundamento de tudo, a ação do Espírito Santo. O Catecismo nos mostra que a história da salvação é uma única e grande missão divina, e o Espírito é a chave para a gente entrar nesse mistério. Vamos lá, essa parte é muito importante. O Catecismo nos ensina algo fundamental. A missão de Jesus e a do Espírito Santo não são duas coisas separadas. É uma única missão, sabe? Totalmente conectada, inseparável. O Espírito prepara os corações para receber Cristo e é Cristo quem derrama o Espírito sobre nós na igreja. É como uma dança divina de amor que nos convida a participar. E essa citação resume tudo de um jeito lindo, né? A igreja não é só uma organização. Ela é o corpo de Cristo, vivo, pulsando, sendo construído e santificado pelo Espírito. É o lugar onde o céu e a terra se encontram, o sinal visível do amor de Deus pela humanidade. Agora sim, com essa base sobre o Espírito Santo, bora para a história central de hoje. Tenta imaginar a cena. Depois de 40 anos de deserto, o povo de Israel está finalmente de frente para a terra prometida. Mas tem um problemão no caminho, a cidade impenetrável de Jericó. Mas antes da batalha, Deus prepara o seu povo. Primeiro, um memorial, 12 pedras tiradas do meio do rio Jordão seco. Um sinal eterno para dizer Deus abriu um caminho onde não tinha. Depois, a consagração, renovando a aliança. E aí uma transição importante, o maná para de cair do céu. Agora eles vão comer do fruto da terra que Deus prometeu. Por último, Josué tem um encontro poderoso. O chefe do exército do Senhor aparece e diz: tire as sandálias, porque este lugar é santo. Fica claro que a batalha que vem pela frente não é humana, é de Deus. E agora, o plano de batalha, gente, do ponto de vista militar, isso não faz o menor sentido. Nada de armas, de escadas, de estratégias de guerra. Só marchar em silêncio por 6 dias e no 7º dia dar 7 voltas, tocar as trombetas e gritar. O ponto aqui é justamente esse. Deus estava ensinando ao povo que a vitória não viria da força deles, mas da obediência a uma ordem que parecia uma loucura. E o resultado? Vitória total. As muralhas vieram abaixo. A promessa de salvar Raabe e sua família foi cumprida. Mas a frase final do capítulo 6 é a chave de tudo. A vitória não tornou Josué famoso por si só. O que tornou Josué famoso foi que o Senhor estava com ele. A glória sempre volta para Deus. Essa mesma confiança total que a gente vê em Josué ecoa na oração do Salmo 107. É um canto de vitória. Mas o mais curioso é que ele começa antes mesmo da batalha terminar. Presta atenção nessa declaração. O salmista não diz, eu estou me sentindo firme. Ele declara, meu coração está firme. É uma decisão, uma escolha de fé. Mesmo diante do inimigo, mesmo sem ver a saída, a escolha é firmar o coração em Deus e louvar. E aqui está o pulo do gato. A grande diferença entre a lógica do mundo e a lógica de Deus. No nosso dia a dia, a gente costuma comemorar depois que vence. Na vida de fé, o louvor é a própria arma da conquista. A gente não louva porque as coisas estão boas, a gente louva porque Deus é bom. O fundamento do nosso louvor não são as circunstâncias, mas a fidelidade de Deus, que é maior que qualquer problema. E essa é a conclusão, cheia de certeza. A vitória é declarada no presente. Faremos proezas, não como uma esperança vaga, mas como uma certeza. Por quê?
porque a ação não é nossa, é de Deus. Bom, a gente já viu a obediência em Josué e o louvor no Salmo. Agora, como é que São Paulo amarra tudo isso para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia? Paulo desenha aqui duas realidades bem diferentes. Ele diz que o dia do Senhor vai chegar como um ladrão de noite, mas não vai pegar os filhos da luz de surpresa. Sabe por quê? Porque eles vivem em estado de prontidão, de vigilância. E não em estado de medo, não, é de prontidão. E a armadura para essa vida não é de ferro, é de virtudes, a fé e o amor como couraça, e a esperança da salvação como capacete. E aí ele nos dá 5 orientações que são tipo um verdadeiro guia para a vida. E perceba como elas estão ligadas. A alegria constante e a gratidão em tudo só são possíveis com uma vida de oração. E tudo isso acontece quando a gente não apaga, não abafa a voz do Espírito Santo em nós. É uma vida de discernimento, examinar tudo e ficar com o que é bom. E olha que interessante, assim como lá em Josué e no Salmo, a força para viver tudo isso não vem da gente. Paulo termina com essa garantia maravilhosa: aquele que nos chamou para essa vida é fiel. É Ele quem vai realizar isso em nós. A nossa parte é confiar e obedecer. Certo? Mas e aí? Como é que tudo isso vira prática na nossa vida hoje? Como a queda de Jericó e as palavras de Paulo podem nos ajudar a enfrentar as nossas próprias muralhas? Sabe aquela muralha na sua vida que parece que não vai cair nunca? Pode ser um hábito ruim, um relacionamento quebrado, uma dificuldade financeira. A lógica humana olha e diz: não tem jeito. O coração treme de medo, as ordens de Paulo de se alegrar sempre e dar graças em tudo parecem impossíveis. E às vezes a gente pode até olhar para a igreja e ver só uma instituição. Mas a boa notícia é que a palavra de hoje traz a resposta de Deus para cada uma dessas coisas. Para a muralha impossível, a solução é obedecer ao plano de Deus, mesmo que pareça loucura. Para o coração com medo, a solução é escolher louvar, firmar o coração na fidelidade dele antes mesmo de ver a resposta. Para os mandamentos que parecem tão difíceis, a solução é tomar decisões diárias de fé, independente do que a gente está sentindo. E para a visão de uma igreja apenas humana, a solução é pedir a Deus olhos de fé, para enxergar o Espírito Santo agindo em cada pessoa, em cada sacramento. Então, se a gente pudesse resumir a grande lição do dia 105 seria esta: a vitória de Deus na nossa vida pede a nossa obediência, não a nossa lógica. Josué obedeceu, marchou e as muralhas caíram. O salmista escolheu cantar com o coração firme e Deus lhe deu a vitória. Paulo nos convida à alegria porque sabe que Deus é fiel. E o Catecismo nos lembra que a Igreja é o corpo vivo de Cristo, animado pelo Espírito em cada um de nós. Essa caminhada de fé é um passo de cada vez, um dia após o outro. Por isso, o mais importante é não parar aqui. Para quem quiser ir mais fundo no estudo de hoje, na descrição tem um link com todo o conteúdo completo para ler. Continue firme na jornada clicando no vídeo para o dia 106. E vamos nos fortalecer como comunidade. Comente aqui embaixo, dia 105 concluído. Que a palavra de hoje encontre um lugar no seu coração. A gente se vê amanhã.